Bora. Então, pessoal, boa tarde. Vamos para nossa quarta aula do curso de programação. Hoje vamos avançar um pouco mais nos códigos, né? Na aula passada vimos como é compilado o código em C, né? Como é gerado o código assembly e como é gerado o código binário a partir do seu código em C. Então, basicamente, vimos como a máquina funciona de sair de uma linguagem natural que você entende para uma linguagem que só a máquina entende. Obviamente, a gente não vai ficar o tempo todo fazendo esse processo de saber o assembly, saber o binário e ir para o exe, o executável. Então, a partir de hoje, o nosso objetivo é gerar os nossos códigos e já gerar o executável, certo? Mas era necessário mostrar para que vocês entendam e saibam o que acontece por trás do código, né? E seria meio chato pular as etapas, né? Então a gente não pode pular as etapas. É importante vivenciá-las. Então, o objetivo da aula de hoje é entender o que é uma variável e o que é uma constante, diferenciar isso. Quais são os tipos de dados que o C comporta e como utilizar entrada e saída em C. Meio que ontem a gente já usou entrada e saída em C, mas assim, né? Usou a saída quando a gente colocou lá printf, é um estilo de saída. Mas hoje a gente vai entender como utilizar isso de maneira mais com mais detalhes, beleza? Então, né? O que são variáveis e tipos em C, né? Só baixar aqui um pouquinho o volume que está estourando. Variáveis, elas são definidas como um espaço situado na memória do computador onde podemos guardar valores ou expressões. Então, tudo que nós fazemos no programa pode ou não estar gravada na memória do computador, né? Quando a gente vai falar de memória, aqui eu estou falando de memória física mesmo, assim, não uma memória virtual, digamos assim, mas um endereço no computador onde aquela variável fica armazenada e nós podemos acessar, né? Para ser uma variável no programa em C, ela precisa ter essas três características, certo? Ela precisa possuir um identificador, que é o nome dessa variável. Ela deve possuir um tipo, que é o tipo do dado que vai ser utilizado, e deve possuir algum valor, certo? Por exemplo, eu posso dizer int idade igual a 5. O int vai ser o tipo do dado, aqui vai ser o tipo. A idade é o identificador, ou seja, é o nome que você está dando à sua variável, certo? Então aqui é o identificador. E o 5 aqui vai ser o valor. Isso não serve só para valores numéricos. Por exemplo, eu posso ter uma string, que é um conjunto de caracteres do tipo name, igual a Thomas. Ou eu posso ter um do tipo char, como letra, chamado A. Né? A grande diferença da string para o char é que a string é um conjunto de caracteres. Já o char é apenas um caractere, né? Uma letra. A gente vai ver isso mais para frente, qual a diferença de cada um desses dados. Tranquilo? Então eu preciso ter um tipo, o identificador e um valor, né? Dessa forma, você precisa que o identificador tenha nomes
que vamos dar as variáveis, né? E esses nomes, eles precisam refletir o que a variável é. Né? Por exemplo, ao invés de colocar idade, eu colocasse aqui x. Né? Int x igual a 5. Aí eu pergunto, o que é x no programa de vocês? Né? O que é I no programa? O que é J? É muito comum usar essas letras. I, J, K, Y, X, A, B. Tipo, isso não diz nada para mim, né? Então, o identificador, ele precisa ter boas práticas, né? Para poder utilizar ele. Isso aqui eu vou pegar muito no pé de vocês, certo? Se eu encontrar no código de vocês X, Y, A perdido, é zero, viu? Vou logo avisando. Não pode errar isso de jeito nenhum. Então, os identificadores são muito importantes, porque como você vai escrever o código, ele precisa ser legível para quem vai ler, não só para você, né? E é algo muito comum para desenvolvedor programar hoje, daqui a 2 semanas, não pega mais no código e já não sabe mais o que é que está lá, né? Então, de fato, ele precisa ser legível. Então, para isso, são adotadas algumas boas práticas, né? A primeira delas é sempre começar com letra, né? Ou seja, eu não posso começar, por exemplo, string, um nome, para ser primeiro nome. Não faz sentido isso, certo? Ou dois nomes, para ser o segundo nome. Certo? Nunca começar com número ou caractere especial, nem com underline, certo? Então, é estritamente proibido começar com qualquer outra coisa que não seja letra. Oi? Boa prática. Não é proibido, mas não, não vai dar erro. A única problema que vai dar é não é legível para a pessoa. Não é boa prática, entendeu? Tem algumas coisas que não tem uma explicação. Tipo, a maioria dos programadores só utilizam letras. É, exatamente. É tipo, eu posso escrever casa com Z, você vai entender que é casa? Tá certo ou tá errado? Por quê? Do mesmo jeito, a norma culta da programação diz que você não pode começar com letra, com número. Basicamente é isso, certo? Exato, para qualquer programador no mundo conseguir entender o que o seu código está querendo dizer, né? O segundo deles é nunca podem, ó, o segundo caractere, beleza, aí pode ser letra ou número, certo? É, não pode usar qualquer tipo de símbolo dentro do nosso identificador. Por exemplo, idade, hashtag. Né? Não pode usar símbolo idade por cento ou venda por cento para dizer que é o percentual da venda, né? Símbolo de porcentagem, né? Não pode. Exceto o underline ou sublinhado, né? Sublinhado. Porém, tem que ter muito cuidado com isso aqui. Se, por exemplo, eu estou usando para me referir primeiro nome, eu posso escrever assim: nome, ou desculpa, primeiro, underline, nome. Posso. Está errado? Não está errado, certo? Porém, se você começar seu código assim, tem que fazer todas as variáveis assim. Né? Eu não gosto, certo? Eu não gosto, isso é mania minha. Então, eu não gosto de usar isso aqui. Eu gosto de usar assim: primeiro, nome. Normalmente, em arquitetura de software, principalmente em Python, underline é usado em diretório, em pasta, nome de pasta, separando o nome de pasta. Então, por eu estar programando muito em Python,
Tipo, para mim, eu já não uso mais isso em variáveis ou constantes. Então, recomendo também vocês a fazerem isso para quando vocês forem tiverem mais um pouco avançado, vocês não sofrerem o que eu sofri para voltar, certo? Então, é uma boa prática, se for definir primeiro o nome, separar com uma letra maiúscula, certo? E exato. Então, também evitar verbos de ligação. Por exemplo, cachorro, cachorro, exatamente, do cliente. Então, é cachorro, cliente. Certo? Tudo junto assim. Cachorro, cliente. Aqui ser minúsculo. Né? Então, isso são coisas que vocês precisam praticar no dia a dia. Né? Vocês precisam criar o hábito disso. Não pode, de forma alguma, ter espaço em branco. Então, eu estou falando cachorro do cliente, eu não vou botar cachorro, espaço cliente. Né? Tem que ser tudo junto. Por quê? O compilador, na hora de transformar seu código em C, a gente viu isso na aula passada, né? Ele vai lendo, quando ele acha um espaço, significa que quebrou a informação. Aqui para ele já é outra coisa, né? Espaço começa outra informação. Então, ele monta a árvore de dependência das informações por base do espaço. Então, de forma alguma, eu posso colocar espaço no meu código. Certo? Exceto para cliente, espaço igual, espaço, o nome do cliente. Beleza. Mas na variável ou na constante, de forma alguma, nem nas classes, nem nas funções. Que a gente vai ver lá mais para frente. Beleza? Não pode ter letras acentuadas. Né? Um exemplo clássico disso é paz e país. Isso aqui é um erro muito comum de acontecer. Se eu estiver criando um sistema para cadastrar criança na escola, e eu preciso colocar o nome dos pais, mas também no formulário de inscrição eu preciso colocar a nacionalidade dele, que é o país. Então você precisa procurar os sinônimos disso aqui, né? Responsáveis, né? Nação, nação, mas vai ser escrito assim, né? Nacão. Não pode ter cedilha nem. Qual é o nome desse sinal? Viu? Foi mal. O alfabeto é complicado. Oi. Sobre pode vencer sem inglês, mas que chegue ao usuário mas pode vencer seja em inglês. Para nós aqui no Brasil, isso seria contra. Não, não. De forma alguma. Você pode fazer seu código em inglês desde que todo seja em inglês. Não pode, por exemplo, comecei a parte do programa, essa primeira parte está em inglês. Aí daqui a pouco eu vou criar uma coisa aí em português. Se eu usei, por exemplo, name, né? Name, por exemplo, eu quero criar uma lista cadastral. Eu boto assim, first, né? First name. Aí em seguida, em vez de você botar surname ou last name, você bota sobre sobrenome. Sobrename é para acabar de vez, né? Para enterrar de vez o programador. Né? Sobrename, né? Mas sobrenome. Aí você fica misturando inglês e português, inglês e português. Não. Se começou em inglês, tudo em inglês. Começou em português, tudo em português, né? E é bom que vocês pratiquem em inglês, certo? Tipo, recomendo muito que vocês pratiquem inglês. É obrigado? Não, mas aquela coisa, né? Vocês praticam inglês, oportunidades se abrirão, né? Além disso, eu não posso utilizar palavras reservadas.
E o que seriam essas palavras reservadas? Seriam palavras que remetem à estrutura de programação. Por exemplo, eu não posso usar if, porque if é o se, uma condicional. Eu não posso usar const, só const igual a 5, por exemplo. Int const igual a 5. Por quê? No C, const é uma palavra reservada, que é de constante. Então, isso aqui é muito importante, né? E à medida com que você vai usando a linguagem, você vai aprendendo o vocabulário dela. Você vai meio que ser o dicionário do C. Então, você vai saber quais são as variáveis que são reservadas e quais não são, né? Normalmente, se você for usar algum tipo de IDE ou um bloco de notas para desenvolvimento, as palavras reservadas, elas mudam de cor. Elas mudam, ficam uma corzinha diferente. Como vamos programar só no bloco de notas, de maneira proposital, vocês vão ter que aprender todas. Né? Pelo menos a grande todas não, né? Mas a grande maioria. A grande maioria vocês vão ter que lembrar quais são. Tranquilo? Então aqui vai um resumão do que é bom, o que não é bom fazer, com alguns exemplos, né? Por exemplo, total, soma 1, né? Valor máximo, contador 2, né? Média final, né? Nesse caso aqui, pode começar com underline, mas eu coloquei essa figura para dizer que tem alguns casos que é permitido, né? Principalmente quando em Python, quando a variável é reservada, você começa com underline, né? Mas não é regra, certo? Não é ideal. Não é ideal começar com underline. Só em alguns casos muito específicos. Eu coloquei aqui para dizer, o professor não falou isso. Falou, mas lembrando, algum caso muito específico, certo? Então, coisas que não é bom, né? Número, simbologia, espaço, acento, né? Palavra reservada como if, né? Símbolos como o menos, né? Ou o traço, símbolos como porcentagem, né? Ou arroba, né? Isso tudo são símbolos que não são legíveis para o nosso compilador, né? Ele não consegue saber o que é isso aqui, porque ele funciona utilizando a decodificação do ASCII2, né? É esse aqui, né? Ele usa aqui para poder saber o que são esses símbolos aqui. É como eu mapeasse o ASCII2, basicamente é um mapeamento dos caracteres da nossa linguagem natural para um valor binário correspondente. Então, o T, ele tem um valor binário dele, 0, 0, 0, 1, 0, 1, por exemplo. Né? O O, ele tem o seu valor, e assim sucessivamente. Contudo, símbolos como esse não fazem parte do meu ASCII2. Então, ele não consegue reconhecer, ele não tem um número binário correspondente ao símbolo. Então, para ele, é inelegível aqui. É como se fosse um risco que ele não consegue mapear para binário. E, consequentemente, ele não consegue criar o arquivo .o que nós geramos com os binários corretos. Então, ele dá erro. Né? Então, para evitar que seja gerado um arquivo binário errado, ele quebra o programa para você consertar. Tranquilo? Então, falando disso, né, em C existem inúmeras palavras reservadas, né? Então, eu tenho palavras reservadas. Aqui é um grande vocabulário, né? Além dessas, existem muitas outras palavras, né? Mas aqui alguns exemplos dela, né? Por exemplo, eu tenho alguns de fluxo de controle, como if, else, switch case, né? Default, break, continue, né? Go to, return, while, do, for, né? Também tenho palavras reservadas para os tipos dos meus dados, né? Que vamos ver mais à frente. Que é o char, inteiro, float, double, long, sim, né? Enfim, a gente vai ver cada um desses separadamente.
além do tipo de armazenamento, se a variável é externa, é um registrador, é volátil, é uma constante, né? É um automático. Também para as estruturas, que vai ser um tópico mais à frente, eu acho, na segunda unidade, quando vamos ver a parte de struct, né? Que é uma função composta dessas variáveis aqui. Né? E também outras, né? Como a operação de size-off, que é utilizado para saber o tamanho. Então aqui tem alguns erros, né? Eu não posso colocar int, né? Não posso botar float if ou char return, né? Isso é estritamente proibido. Por quê? São palavras reservadas da minha linguagem, da minha sintaxe. É, igual dividir por zero. Uma delas, né? Mas não é por conta disso, é por conta de estouro de memória, quando a gente divide por zero. Enfim. Daí surgem os tipos de dados, né? A definição formal de tipos de dados é um construtor, desculpa aqui tem um R, certo? É um construtor formal que define um conjunto de valores permitidos e o conjunto de operação que esses valores podem sofrer ou fazer, né, ser aplicados a ele. Então, o que isso quer dizer? Né? É um nome bonito. Quando o compilador vai carregar as variáveis, ele precisa reconhecer o tipo da variável para saber o quanto de memória ele precisa reservar para armazenar aquela informação. Por isso que é um conjunto de valores para operações, né, que podem ser aplicadas a eles. Né? Ou seja, eu não consigo, no meu computador, fazer operações com valores de tamanhos diferentes. Por exemplo, se eu tiver uma variável que ocupe um bit ou um byte, que seriam 8 bits, né? Se eu tenho um valor que ocupa um byte, que é igual a 8 bits, se eu tenho um tipo que ocupa um byte, que é 8 bits, eu não consigo operar com outro tipo que ocupa 2 bytes, que é correspondente a quantos bits? 16 bits. Por quê? 8 bits eu vou ter 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No outro eu vou ter o dobro disso aqui. Eu vou ter isso e isso aqui. Como é que eu vou somar isso aqui com isso aqui? O computador não sabe fazer essa operação. Né? Por isso que, quando as variáveis são de tamanhos diferentes, você precisa transformar a de menor dimensão, a de menor quantidade de bits, para a de maior quantidade de bits, para só aí fazer a operação. Seja de soma, subtração, de multiplicação, de divisão, de união de caracteres. Por exemplo, eu quero unir o caractere A com o caractere B para formar a frase AB. Né? O caractere A tem uma quantidade de bits, o caractere B tem outra quantidade de bits, mas elas têm o mesmo tamanho. Então eu consigo unir e formar AB, certo? Mas se elas não forem de tamanho de mesmo tamanho, o que acontece? O compilador ou interpretador ele não consegue armazenar porque há um conflito, né? E ele não sabe a quantidade de memória que ele deve reservar para essa operação. Primeiro, ele não consegue fazer a operação e se conseguisse, ele não saberia a quantidade de memória que ele deveria reservar para o resultado daquela operação. Ele deveria reservar 16 bits ou 8 bits. Ele não sabe. Por isso que, quando tratamos de operação dos tipos de dados, pode falar. O que foi? Tá. Calma, deixa eu entender. Você está dizendo assim, eu tenho duas variáveis, chá A, chá B.
Eu posso unir as duas para formar uma string? Pode. Por quê? A string é um. Imagine assim, né? Você tem um conjunto de memória aqui. Aqui eu vou estar armazenando A e aqui eu vou estar armazenando B. O que a string é? A string é como eu tivesse um espaço de memória reservado para aquilo, que quando eu somo A com B, ele sabe que aqui tem 8, por exemplo, 8, não é 8 bits, certo? Aqui tem 8 bits, aqui tem 8 bits, então ele vai e reserva aqui 16 bits para conter os dois. Entendeu? Essa é a grande vantagem de trabalhar com string, porque a string, a gente vai ver mais para frente, quando nós definimos, nós precisamos dizer o tamanho dela, né? Ela tem que ter 2, 3, né, que é a quantidade de espaços, porque a gente precisa reservar memória para ela. Então, quando a gente não inicia a string, né, ela se baseia com a quantidade de elementos que está sendo carregada nela. Então, ela conta a quantidade de elementos e reserva a quantidade de memória necessária para aquela quantidade de elementos, sem você precisar definir. Certo? A gente vai ver com mais calma daqui a pouco. Mas ficou claro? Por que acontece isso? Porque a string ela aloca dinamicamente essa memória. Dinamicamente não, ela já tem alocado estático, mas ela tem a capacidade, em termos de memória, para conter esses valores. Mas só pode fazer a operação porque esse tem 8 e esse tem 8. Né? Diferente se aqui fosse tipo 32. Isso aqui é do tipo inteiro, né? E isso aqui é um char. Não poderia fazer isso. Né? Por quê? Não, pode falar. Mesmo isso, eu não entendi o resto. Mesmo. Tá, mesmo espaço. Exatamente igual. E é isso que vamos falar agora. Né? Existem dois tipos de dados. Né? Existem os dados primitivos, que são os dados clássicos, né? Por exemplo, char, int, short, né? A gente vou mostrar uma tabelinha mais à frente, né? Aqui alguns exemplos, né? O que seria um char, né? Seria apenas uma letra, né? O inteiro são números, é, são inteiros, são números de negativos e positivos que não são fracionários, né? Um short seria a metade do long, né? Que são números fracionários já. Tem um float também, que pode ser ponto flutuante, né? O double, que é o dobro do float, né? A quantidade de bytes. E eu vou explicar o que significa isso, né? E tem um bolt, o bool, que é o booleano, que seria zeros e uns. Além disso, existem os dados, os tipos compostos ou estruturados. Não esquenta a cabeça com isso agora, certo? Eu coloquei isso só como exemplo. A gente vai ter parte de uma unidade só para trabalhar com estruturas de dados. Mas o que eu quero dizer, eu consigo não só ter uma variável de um tipo, mas eu consigo unir mais de uma variável. Por exemplo, posso ter uma variável que comporta int e float ao mesmo tempo, certo? A gente vai ver como isso acontece na memória, como funciona, mas é mais para frente. Mas eu precisava trazer isso para mostrar para vocês que existem dois tipos, né? O que vamos usar, por enquanto, é só o do tipo primitivo, certo? Só do tipo primitivo. Então, em C, os dados, eles são divididos nessas categorias. Poucos, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tipos de dados diferentes. Né? Esse long double aqui está apagado porque isso depende se suporta ou não suporta a arquitetura, certo? Mas, no geral, os tipos booleano, ele vai ser do tipo verdadeiro ou falso. Ele pode ser definido como false, né? False.
ou true, né? Falso ou verdadeiro, ou zero ou um. A máquina também entende que é verdadeiro ou falso quando você define booleano. Você não precisa necessariamente falar false ou true, né? Você pode definir como zero ou um. E ele ocupa exatamente 1 byte de memória, né? Então, é a menor unidade que uma variável pode ocupar, 1 byte, né? 8 bits. O char, né, que é apenas uma letra, também ocupa 1 byte, né? Char com sinal também vai ocupar 1 byte, né? Char sem sinal também vai ocupar 1 byte. Qual a diferença do char com sinal ou sem sinal? É, hã? Exato. Unsigned quer dizer que ele está mapeando de 0 a 255. Né? Então, você vai ter aqui embaixo unsigned int. Ou seja, eu consigo mapear de 0 até a quantidade de bits que ele tem, sem sinal. Aham. Não tem sinal, sem sinal. Ah, por que isso aqui é importante saber disso aqui? A quantidade de bytes ou bits que o número tem, principalmente números, certo? Ele está diretamente relacionado à quantidade de informação que pode conter esse número. Um exemplo clássico disso é imagine esse seguinte problema. Né? Então, imagine que eu tenho uma régua, certo? Essa régua azul, né? A caneta tá. Pior ainda. Eu tenho essa régua aqui. Eu preciso medir essa caixa aqui, certo? Então eu vou ter isso aqui. Faz de conta que está reta essas medidas, certo? Então eu vou ter aqui 2, 3, 4, 5, 6, e assim você vai sucessivamente. Você só consegue medir até o que você consegue observar. Por exemplo, a caixa, ela está aqui, concorda comigo? Ela está aqui, ó. Porém, eu sei que medição é essa? Não. Qual é a medição mais próxima dessa? 5, não é isso? Então eu posso confirmar com certeza que essa caixa tem 5 ou mais. Porém, se eu aumento a precisão, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essas divisões aqui e aumentando. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Então agora eu tenho aqui, ó, aqui 5,5. Mas note, ainda está passando aqui um pouquinho a caixa. Se eu aumentar a quantidade de bits, aqui, 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 agora eu vou ter, ao invés de 5,5, 5,75. É isso que a quantidade de bits faz com o valor. Ele dá mais precisão. Então, quanto mais precisão, né, mais memória eu vou precisar ter para guardar essa valor, né? Então, ao invés de ter apenas 5, agora eu tenho 5,5 e depois 5,75. Se eu aumentasse ainda mais, eu ia ter 5,7214, por exemplo. Então, quanto mais casa decimal eu tenho,
maior a quantidade de memória que eu preciso, que está diretamente relacionada à quantidade de bits ou bytes. Então, quando eu coloco aqui, ó, intervalos de 0 a 4.200.290, não, 4.294.967.295, quer dizer que eu consigo repartir a minha medida nessa precisão. Imagina, eu pego esse número aqui e reparto em 4 bilhões de pedacinhos. Né? Por que a gente precisa saber disso e vocês precisam saber disso? A escolha do tipo da variável, ela está diretamente relacionada à aplicação que você vai fazer. Então, quanto mais crítica é a aplicação, mais precisão eu vou precisar. Por exemplo, se você está projetando um software de um braço robótico para fazer operação à distância, você vai precisar de uma precisão muito, mas muito grande, porque imagine, está mexendo no coração da pessoa, né? Então ele não pode errar de forma alguma onde ele vai fazer a sutura, onde ele vai encaixar uma veia e uma artéria na outra, né? Ele não pode errar. Então ele tem que ser o mais preciso possível. Diferente se você está projetando um sensor de estacionamento para um caminhão. Se ele medir 1 centímetro, 5 centímetros, isso vai mudar alguma coisa? Corre o risco do caminhão bater, quebrar, matar alguém? Não. Então, a escolha da variável é extremamente importante para o tipo de aplicação. Obviamente, quanto maior e mais preciso a variável é, mais memória ela ocupa, mais lento é o processamento e mais energia ela vai precisar para processar. Ou seja, isso tudo está relacionado com a sua escolha e o seu a sua escolha e o problema que você deseja resolver. Isso aqui é muito importante quando vocês forem desenvolver sistemas embarcados, ou seja, um microcontrolador. Porque qualquer miliwatt que você economiza significa algumas horas de operação. Então, isso aqui é de extrema importância, né? Saber escolher as variáveis e os tipos corretos, né? Tranquilo? Oi? Não mais símbolos, mas eu posso. Seria a mesma quantidade de símbolos. O que ele está falando é diferente se tem ou não tem um sinal. Fica mais claro daqui a pouco, quando a gente começar a ver os exemplos, certo? É meio complexo de explicar. Porque o char, ele está relacionado a letras, né, a caracteres. Então, alguns caracteres, eles estão mapeados para números negativos, números binários negativos. Então, se ele tiver mapeado para números binários negativos, ele perde essa informação. Então, não necessariamente é mais ou menos, entendeu? Vai depender do tipo de caractere que ele precisa mapear. É por conta disso. Tranquilo? Vocês sabem como é um número negativo e positivo em binário? Então, o primeiro bit é o número que vai dizer, um bit de maior significância é o que vai dizer se o número é positivo ou negativo. E os outros restos é o valor propriamente dito dele, né? Então, isso aí. Então vocês estão sabendo demais. Vou explicar mais. Né? É, dos tipos primitivos, o que vamos usar é o de cadeia de caracteres, né? Ele também é chamado de strings, né? String seria a tradução para inglês de cadeia de caracteres, né? Nele você vai definir, vai ser normalmente usado
para palavras, ou seja, para nome, endereço, mensagens, né? E a cadeia de caracteres, ela vai depender diretamente do tamanho da frase que você quer. Por exemplo, se eu definir assim, string nome, e eu colocar aqui assim, Thomas Kevin, que é meu nome, né? Então ele precisa ter espaço suficiente aqui para armazenar todos esses caracteres. Então ele precisa ter um espaço para armazenar o T, o H, o U, o M, o A, o S, o espaço, o K, o E, o V, o I e o N, certo? Então ele precisa ter 13 espaços. Então o tamanho dele aqui eu poderia definir como nome 13. Na verdade 12, né? Porque ele conta a partir de 0. Então ele precisaria no máximo de 0 a 12 espaços, né? Então eu preciso desse espaço. Eu preciso um espaço para armazenar o T, um espaço para armazenar o H, um espaço para armazenar o U e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, normalmente, se não definir nenhum espaço, ele define automaticamente como sendo o tamanho da string que você digitou. Tranquilo? Outro tipo são os tipos numéricos, né? Então aqui eu vou ter o inteiro, que é o int, e o real, que pode ser, né, que nós conhecemos como float, né? O float eu posso representar com números de ponto flutuante e um inteiro, o int, ele pode ser um int que vai de menos infinito a mais infinito. Obviamente que esse mais e menos infinito ele é limitado pela quantidade de bits do processador, né? Então, 64 bits, ele consegue representar 2 elevado a 64 valores, né? Então, normalmente, os inteiros é usado para ano, idade, número de itens, né? Já o altura, peso e valor, valor em reais, ele é usado normalmente para número com casa decimal, que é o float. Como a gente sabe que deve usar um int ou usar um float? E aí? Eu olho o problema, digo, esse aqui é int e esse aqui é float. E como eu sei que aquilo, um problema, tá. Agora pensa assim, num problema real. Como eu sei que aquela variável é um inteiro e é um float? Pensa assim, eu vou dizer a regra de ouro. Se você dividir ela e os pedaços forem úteis, significa que é um float. Exemplo: quilo. Eu peso 52,5, sei lá, peso 85 quilos. Se eu dividir por 2, que seria 45,6, é útil essa informação para você? Então ela é float. Agora eu pego uma sacola, eu pego um biscoito, deixa eu ver, algo que não é indivisível. Sei lá, o ano. Eu consigo dividir o ano em duas partes, tipo, o ano de 2026. Não consigo dividir, não existe meio ano. Ah, e você já está você tá diminuindo, exatamente, mas você não consegue, né? Uma caneta, quantidade de canetas. Eu quebrar a caneta no meio, serrar ela ainda vai ser útil? Não. Então ela é
Aham, aham. Pois é. Mas isso tudo aí vai depender do problema, né? Por exemplo, em feira livre você consegue, né, que comprar meio quilo assim, mas ele não chega, você pode chegar lá e pedir 200 gramas de feijão. Ele vai lá, mete e na canequinha. Aham. Deixa eu ver aqui, eu acho que vai num restaurante, sim. É, mas você consegue comprar as gramas, né? Você não consegue comprar meia coxa de galinha. Então a regra é essa: se você conseguir dividir e a informação for útil, é float. Se você dividir e for inútil, é inteiro. Sempre assim. Bota isso na sua cabeça, vai lhe salvar muito. Beleza? Então vamos adiantar mais um pouquinho. Ah. Além disso, existem os tipos lógicos, né? Os tipos lógicos aqui, ela está diretamente relacionado de ser verdadeiro ou falso, né? Então só tem essas duas opções. O que seria tipo lógico aqui? Tem um fundamental completo, só pode ser duas respostas, sim ou não. Você não tem meio fundamental, 3 meses de fundamental, não existe isso. Não é completo, né? Diabetes, tipo doença. Você não tem meia diabetes, né? Pode falar. Aí que tá. O ideal é que fosse 0 em 1, mas é por conta da arquitetura do próprio do processador. Porque, por exemplo, se eu armazenar, isso é uma excelente pergunta. Imagina, eu tivesse espaços apenas para armazenar 1 bit. Eu precisaria de apenas um fio para fazer isso. Então eu ia ter que ter uma memória especial de armazenamento de 1 bit. Então o que ele faz? Ele utiliza os 8 bytes, ou utiliza os 8 bits, mas na verdade só vai mudar o primeiro, né? O de menos significativo, né? Ele vai 0 ou 1. Por conta da arquitetura do computador. Entendeu? Mas isso é uma excelente pergunta. Eu acho que quando terminado, de, poxa, poderia, né? Mas é inviável. Exato. A gente vai ver isso mais pra frente. Além disso, né, existe ou está cadastrado ou não está cadastrado, né? Então são bandeiras que você pode utilizar isso, né? Além disso, além das variáveis, existem também as constantes, né? Então as constantes, elas são variáveis cujo seu valor é fixo e não pode ser mudado, certo? Então, exemplos de como definir variável estão aqui. Você pode definir constantes como sendo const, o tipo e o nome dela, ou você pode fazer define o tipo, ou define o nome e o valor dela. Quando você não coloca o tipo aqui, ele subentende que é do tipo que está sendo definido o seu valor, certo? Então note, qual a grande diferença disso? Aqui eu tenho um igual e aqui eu não tenho um igual, né? Isso aqui está errado? Não. Mas a boa prática para definir constante é usar sempre em maiúsculo. Então, tudo que tiver em maiúsculo, todas as letras em maiúsculo, é uma constante, né? Geralmente pi, altura, max, mínimo. Isso aqui é muito comum quando vai trabalhar com a parte de machine learning embarcada, que você precisa fazer normalização dos dados, que é dividir por um valor padrão.
Quando a gente divide por um valor padrão, a gente já diz que aquele valor padrão é uma constante. Então, toda vez que chega uma informação, eu divido por aquele valor padrão. Tranquilo? Então, com isso a gente consegue definir as nossas constantes. Outra coisa também que é utilizado em machine learning em sistemas embarcados é o sem sinal, lá que eu mostrei. Esse unsignal aqui. Normalmente, em machine learning, você utiliza valores positivos. Em alguns casos, você só utiliza valor positivo. E com isso você também consegue ganhar em termos de memória. Né? Então, esse tipo de coisa parece besteira, mas só mudar o tipo da variável você consegue economizar até 30% da memória do controlador. Então, é pouca coisa. Cara, a gente está trabalhando com um controlador com 2 megabytes de memória. Então, economizar 30% é bastante. E você economizasse 10 era um milagre. Né? Então, é importante você sempre prestarem atenção nesse tipo de problema, tá bom? Com isso, entramos na questão das entradas e saídas de dados, né? No nosso caso aqui, as nossas entradas e saídas de dados, por enquanto, serão o monitor mesmo, que vai estar mostrando, seria a nossa saída, e a nossa entrada de dados é o próprio teclado. Obviamente, entrada e saída de dados pode ser qualquer coisa que você consiga transformar em informação. Por exemplo, um LED piscando é uma saída de dados. Ou seja, você liga o computador, o LED não pisca para acender, significa que ele não ligou. Então, de alguma forma, ele transmite informação para você. Né? E você, não só o teclado, né? Por exemplo, o touch, você não precisa tocar em nada. Né? Sensor de presença, você não precisa tocar em nada, mas você consegue interagir com algo que é do mundo digital. Né? Em C, como funciona as questões das entradas e saídas de dados? Né? Para fazer entrada e saída de dados, nós usamos essas duas funçõezinhas né, aqui, printf e scanf. Vão ser as suas melhores amigas até o final do curso. Né? A todo momento você vai querer dar um printf para o usuário. Lembrando, né? O usuário é sempre desprovido de conhecimento. Então você tem que sempre estimular ele a fazer o que você quer, né? Então, você sempre está dizendo, agora vai começar o programa, digite o seu nome, não o seu telefone, né? Eu lembro isso na universidade. Normalmente o professor não fazia chamada, como eu faço com vocês. Ele passava uma lista, você tem que colocar seu nome e a matrícula. Nome e matrícula. Tipo, todo mundo sabe a sua matrícula decorada. Eu sei a minha matrícula até hoje decorada. Hã? 101 204 07. Não. A matrícula 1131 8234. Ia dizer o CPF. É. Mas vocês têm acesso pelo portal da transparência. Funcionário público, né? Complicado. Não, os três não trazem cartão. Você tá de brincadeira. Mas por que eu estou falando essa história? Porque o usuário é sempre meio desprovido de conhecimento. Nessa lista que o professor Nessa lista que o professor passou, todo mundo começou, né? Nome, matrícula, não matrícula. Um abençoado botou nome e o telefone. Tipo, a turma tinha 36 alunos, ele era, sei lá, o sétimo. Véi, 29 nome e telefone de todo mundo. O professor pegou e disse, por que vocês colocaram o telefone de vocês? Porque o primeiro errou, o resto tudo, tipo, olhava assim, o telefone, vai no automático mesmo. Enfim, mas para que dizer isso, né? Porque sempre que a gente vai dar um printf, a gente printf ou scanf, nós precisamos ficar atento como você direciona, né? Qual é a informação que você está dando para o usuário, ela não pode ser ambígua. Por exemplo, começou formulário de cadastro, nome completo, né? Número de telefone no seguinte formato, idade, né?
no seguinte formato, porque vai começar, um digita 23 do 2 de 1985. Aí o outro bota 23 de fevereiro de 85. Tá errado? Não. Mas você esperava receber um formato específico para aquela idade, né? Então, quanto mais explicativo você fazer o printf, melhor, né? Já o scanf é uma vez que eu digito no meu teclado como esse dado vem até você, né? Então, normalmente vem o formato do dado e a variável. E aqui eu coloquei vários e vários exemplos para vocês. Então, essa tabela vai ser a sua melhor amiga também. Então, você vai precisar dela. Você vai desenvolver um programa que utiliza char. Como você faz um printf e um scanf para ler o char? Né? Ó, preste atenção. O printf e o scanf do char, ele usa porcentagem C, né? Então, eu defino a minha variável como sendo char. Em seguida, printf C, que é o do tipo da minha variável, e o nome da minha variável, certo? Se eu quero ler isso aqui, agora eu coloco printf, a minha variável que eu estou lendo, e isso aqui, esse símbolo de E comercial, para apontar para a variável, certo? É como eu fizesse assim, ó, explicado de maneira rápida. A gente vai ver isso também mais à frente, que é a ideia de ponteiro, né? Quando eu crio aqui char, ch, o que eu estou fazendo na prática? Ponto e vírgula, né? Não pode esquecer. Eu estou indo lá no meu computador, na memória, e dizendo assim, ó, essa posição aqui pertence ao CH. É isso que está acontecendo na prática. Tá, calma. Isso aí, mais calma. Quando eu crio chá, é isso que está acontecendo, certo? Quando eu faço print h chá, eu estou printando o valor que está no chá. Quando eu coloco scan, isso aqui, significa que eu estou pegando da tela, ou pegando do teclado que foi digitado, e fazendo assim, ó. Ó, você digitou aqui, né? Digitou aqui. Estou dizendo, ó, pega essa informação que está aqui e salva na posição do CH. É, isso aqui de salvar na posição do CH é esse símbolo de E comercial que faz. Oi. Exato. Na verdade, não. O scanf. Ó, fazer um paralelo com Python, certo? Printf é como eu fizesse assim em Python, né? Print, print, aí, print ch. Isso aqui é o equivalente ao printf que está aqui. Isso aqui é o equivalente ao printf que está aqui. O scanf é equivalente a fazer isso aqui, ó. Ch igual a input, alguma coisa aqui, né? Que você coloca. Seria o equivalente. Seria isso aqui em Python. Sendo que em Python, por isso que a gente não usa em Python na disciplina de programação. Porque você perde a informação que é como o computador aponta para a posição de memória onde a variável está salva. É o que esse e-comercial está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, esse valor que você digitou no computador, ele deve ir para a posição que o CH está. Que posição é essa? A que foi declarada aqui em cima. A gente não vê isso aqui, né? Aqui no código.
Mas se a gente pegar no assembly desse código, que a gente vai fazer já já, você vai ver que ele moveu para uma posição de memória específica. E quando a gente faz isso aqui, o que eu estou fazendo é, pega o que você digitou no terminal e salva nessa posição de memória do CH. Sim. Normalmente você faz assim, printf, a pergunta do input e embaixo scanf, logo em seguida. É, sim. Ó, nesse caso aqui eu estou fazendo assim, ó. Eu estou mostrando que não tem nada na variável. Em seguida eu estou pedindo para você digitar. É basicamente isso. Então a gente vai fazer esses exemplos já já, tá bom? Mas eu trouxe aqui para servir como referência para vocês. Então, eu estou usando do tipo inteiro. É esse comando aqui, certo? Eu estou usando um unsigned. É esse comando assim, certo? Então, é mais como uma tabela de consulta. Pode falar. Apareceu posição da memória. Ele vai aparecer a posição da memória mesmo, né? A gente abstrai porque isso aqui, na verdade, é um número binário, né? 010101, que aponta para onde o valor de CH está salvo dentro da memória, né? Quando eu coloco o E comercial, o que eu estou falando para o meu computador é, olha, eu não estou interessado na abstração do CH. Eu estou interessado no valor que está na posição de memória que o CH armazena. Entendeu? Essa abstração que o Python omite. A gente, tipo, quando coloca lá input e tal, fica abstrato. Você não sabe o que está acontecendo. Por mais que ainda seja abstrato no C, esse conceito aqui, que é de ponteiro, é um conceito mais avançado que a gente vai ver. Mas era preciso falar agora, porque senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui, né? Mas a gente vai ver mais com calma como utilizar esses ponteiros, né? Como isso funciona diretamente na memória. Né? Mas acredita em mim, é assim, certo? Eu pedi um pouquinho de vocês de fé, nesse caso. E aqui eu coloquei todas as entradas e saídas que podem ter, certo? Long, inteiro, unsigned, né? Float, né? Então, float é F, certo? O double F, né? E aqui um resumão, né? De exemplos práticos que podem ter. Então, para fazer isso aqui funcionar, necessariamente você precisa incluir a biblioteca stdio, que é a biblioteca que gerencia a entrada e saída dos dados. Tranquilo? Beleza? Então vamos para a nossa pratiquinha. Tem alguma dúvida, pessoal? Também coloquei aqui a questão dos que vocês vão precisar, certo? Para servir de referência para vocês. Interromper gravação.